Então, eu me dei esse tempo de férias, né, achando que seria rápido para voltar para o mercado. E aí, na verdade, não foi, né? Passou esses 2 meses ali no final de julho. E aí que eu comecei a entender que realmente meu perfil não estava otimizado. Eu tinha que melhorar muita coisa no meu perfil do LinkedIn. E muito nessa parte de entender. Eu não estava aparecendo. Você tentou buscar meu perfil, eu não aparecia. E Eu fiz a dinâmica com você e você estava invisível. isso, eu estava invisível. O currículo também. Meu currículo. Meu currículo acho que tinha 7 páginas. Eu ficava, meu Deus, como é que eu vou fazer um currículo de uma página? Mas deu tudo certo. Fiz o currículo de uma página, funcionou. Fui chamado para algumas vagas que eu apliquei ali no currículo de uma página. Fui chamado para entrevista depois. E uma coisa bem interessante foi que eu recebi muitos contatos de recrutador gringo. Isso me chamou muita atenção. Assim, literalmente foram mais contatos de recrutador gringo do que eu fiz mais entrevista em inglês do que entrevista em português. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Vitão? Tudo bem, beleza, Rick? Tudo certo, cara. Vem cá, Vitor, você conseguiu emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Sim, a primeira proposta que eu recebi foi em 21 dias. E a segunda, acho que foi em menos de 51 dias. Eu não lembro exatamente a data, né, para a segunda, mas sim, Total. Que legal, cara, que legal. E qual foi o cargo que você conseguiu, seu emprego? Product Manager. Senior Total, Product Manager. praticamente. A área de produtos aí. E aí, Vitão, me conta uma coisa. Eu não lembro se eu já te perguntei isso. Como foi que eu apareci na sua vida para poder te ajudar no processo de conseguir emprego? Boa. Cara, na verdade, eu já te segui ali no LinkedIn, né? Eu fui recrutado por você há um tempão atrás, muitos anos mesmo, tipo, uns 4 ou 5 anos É atrás. verdade. Aí eu Quantos tinha anos? você no Deve ser uns LinkedIn, 4 anos, talvez, né? 4 ou 5 anos, muito tempo. Aí eu tinha você no LinkedIn, eu vi você postando alguns conteúdos, né, falando sobre carreira e tal. Aí eu achei interessante, participei de uma live, gostei bastante do conteúdo. E aí teve o evento, o evento gratuito. Eu participei, achei muito legal. E aí eu entrei no PRH. Que massa, cara. Então foi lá pelo LinkedIn mesmo que você foi vendo talvez algum texto, alguma publicação, e aí Isso. depois foi lá pro YouTube para poder acompanhar lá no curso gratuito. E quando você começou a olhar o meu conteúdo lá do YouTube, as lives, nesse momento você estava desempregado ou estava empregado? Eu estava desempregado, eu estava desde maio desempregado. Sério, cara? Mas foi assim, quando eu saí da empresa, eu tinha 2 férias vencidas já. Então eu me dei esse tempo de férias, né, achando que seria rápido para voltar para o mercado. E aí, na verdade, não foi, né? Passou esses 2 meses, ali no final de julho, mais ou menos, não, no início de julho eu comecei a buscar e nada, assim, praticamente nada. Eu aplicava e não recebia nenhum retorno. Um recrutador ou outro me procurava, assim, bem, tipo, uma vez no mês, mais ou menos. E aí eu comecei a ficar preocupado, né? Então foi aí que eu vi o seu conteúdo e falei, cara, tem alguma coisa que eu não estou sabendo fazer aqui, não é possível. Tem alguma coisa errada. E, e quando eu entrei no PRH, eu descobri que realmente tinha coisa errada, né? Primeiro, aquela parte lá que você faz junto com a gente, que você mostra como o recrutador busca e como é que as coisas funcionam e tal. E aí que eu comecei a entender que realmente meu perfil não estava otimizado, eu tinha que melhorar muita coisa no meu perfil do LinkedIn e muito nessa parte de entender. Eu não estava aparecendo. Você tentou buscar meu perfil, eu não aparecia. E Eu fiz a dinâmica com você e você estava invisível. isso, eu estava invisível. E aí, realmente, quando eu fiz as primeiras etapas ali do PRH, que eu reconfigurei meu perfil, que eu ajeitei meu currículo, eu acho que eu cheguei até a te mostrar, não foi? Que eu mostrei um gráfico do meu LinkedIn, das visualizações do LinkedIn, antes e depois do PRH. E é incrível, assim. Na data que eu entrei no PRH, tipo, uma semana depois, o perfil bombou de visualização. E foi aí que eu comecei a receber contato todos os dias e propostas e tal. Então, Que assim, legal, mudou cara. drasticamente. E isso me tranquilizou muito, né? Porque eu tava
assim, você começa a ficar muito frustrado com essa coisa de, pô, aplica, não tem nenhum retorno, ninguém entra em contato. Aí eu descobri que é por problema do LinkedIn, né? Que meu LinkedIn não estava otimizado, eu estava invisível. E o currículo também, meu currículo, meu currículo acho que umas 7 páginas. Depois eu Mentira! percebi como é que tinha que fazer o currículo. Cara, 7 páginas, meu Deus. Não, Caramba. aí eu via você falando nas lives, o currículo tem que ter uma página. Eu ficava, meu Deus, como é que eu vou fazer um currículo de uma página? Mas deu tudo certo, deu tudo certo. Fiz o currículo de uma página, funcionou, fui chamado para algumas vagas que eu apliquei ali com o currículo de uma página, fui chamado para entrevista depois. E uma coisa bem interessante foi que eu recebi muitos contatos de recrutador gringo. Isso me chamou muita atenção. Assim, literalmente foram mais contatos de recrutador gringo do que eu fiz mais entrevista em inglês do que entrevista em português. Isso, Caramba, cara. para mim, foi muito legal porque eu estou buscando internacionalizar minha carreira. Então, para mim, foi muito bom isso. E você tá em que cidade mesmo? Eu estou em Feira de Santana, na Bahia. Nossa, interior da Bahia, recebendo contato da gringa, e deve ter um bocado de gente nas capitais aí, São Paulo, Salvador e tal, que nem recebe contato da gringa como você, hein? Que E, legal, cara. assim, acho que teve essa parte do LinkedIn e uma coisa que eu senti que me ajudou muito, muito mesmo também foi entender o processo de recrutamento, né? Tipo, as entrevistas. Tipo, primeiro, o divisor de águas foi entender como é que o recrutador busca no LinkedIn. Então, toda aquela mecânica de busca de palavras-chave e tal, para eu conseguir me posicionar melhor no LinkedIn e conseguir aparecer. Então, acho que essa foi a primeira parte. E depois foi entender o processo de recrutamento, né? Pô, o que tem que ser conversado ali nas entrevistas? Né? Que eu ia sem expectativa nenhuma, eu ia bater o papo. Chegava ali, falava, então dependia do recrutador perguntar alguma coisa e eu falar. Mas eu não Total, ia preparado, né, para as entrevistas. Então, total, depois cara. que depois que eu assisti a parte ali que explica como é que funciona a entrevista, o que que a gente tem que focar em falar, trazer das nossas histórias, entender qual é a melhor história que a gente tem para contar. Acho que esse é o ponto principal, o divisor de água, sabe? Pô, qual a história que vai mostrar, assim, o valor que eu posso levar, né, adiante. Então, isso aí mudou muito e, cara, praticamente todos os processos eu avancei bastante. Só tive Olha dificuldade isso. em alguns na gringa por conta do inglês, assim, nas primeiras entrevistas eu fiquei muito nervoso, né? Pô, falando inglês eu já não tinha tanta confiança, mas foi uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo do processo, né? Então hoje em dia eu já faço bem mais tranquilo. E agora, como eu conheço o processo, eu já sei mais ou menos o que vai ser perguntado, então eu já estou muito mais preparado para falar aquilo ali e falar inglês. Que legal, cara. Velho, é muito bom isso, porque tem muita gente que chega pra gente no YouTube e fala assim, Rick, mas eu tô buscando vaga na gringa, tô buscando vaga internacional, o método funciona, assim, tudo que eu quero aplicar vai funcionar. Eu falo, velho, funciona. O LinkedIn é o mesmo, a forma dos ATS aplicarem é sempre a mesma, as entrevistas, o objetivo é o mesmo também, a única coisa que tem que ter é inglês, ou o outro idioma, né? Mas eu falar é uma coisa, ter um dedicado especialista falando é outra parada, né? Cara, e assim, a proposta que eu recebi é para uma empresa, para uma empresa global, ela tem escritório em 19 países, eu vou trabalhar com times internacionais, um time misto, né, com pessoas de outros países, falando inglês. Então, assim, vou estar trabalhando CLT no Brasil e tal, mas já é um emprego internacional, sabe? Já vou estar falando inglês, já vou estar pondo em prática isso no dia a dia. E, assim, os processos que eu participei, eu cheguei até o final do processo, muitos deles. O problema é que nas últimas entrevistas, o feedback que eu recebia é que, cara, você fala inglês, mas para essa posição a gente espera um nível maior de inglês. Assim, você já fala inglês, não tem problema com seu inglês. Só que para essa posição a gente precisa de um nível maior. E realmente eu entendo, é uma posição de gerência mais sênior, que a gente tem que estar falando com o cliente, então
não é só sobre falar inglês, mas é você conseguir se comunicar muito bem, sabe? Comunicação não é só falar. Comunicação é você, tipo, Total. levar a mensagem da melhor forma possível, você escolher os termos corretos, então precisa de um nível de proficiência maior, de fato. Isso foi E bom essa para vaga mim. provavelmente vai ser um degrau, né? Para você chegar Me lá. trouxe confiança, sabe, sobre minha carreira, sobre tudo. E falou, cara, eu já consegui avançar algum nível no inglês, agora eu tô precisando polir isso um pouquinho. Então foi bem legal para mim. Até participar desse processo, de receber feedback no final. Que legal, cara, que legal. E Vitão, uma coisa que para mim normalmente muda o jogo, que muitos de vocês falam também, mas queria saber a sua opinião, além do conteúdo que tem dentro do PRH, a questão da comunidade, dos plantões que a gente tem semanal, né, os momentos ao vivo, o PRH Day, os eventos que a gente tem. E aí eu queria saber de você, assim, você acha que fez diferença ter esse contato além do curso? Sim, com certeza. Ali nos primeiros 15 dias, né, onde a gente está, é tudo novo, a gente está correndo atrás para arrumar a casa. Então, pessoal, tipo, ter mais pessoas que estão passando pela mesma situação que você e a gente trocar ali, por exemplo, eu mandei algumas vezes meu currículo no grupo e falei, gente, dá uma olhada aqui, vocês acham que tem alguma coisa para melhorar? Eu cheguei a dar feedback também para outras pessoas ali do grupo. Então, eu interagi bastante na comunidade e achei super válido. Legal, E cara, eu é legal. isso, cara. É muito assim, ajuda a focar. Eu diria assim que ajuda a focar. Porque esses primeiros dias eu fiz uma imersão total. Falei, não, agora eu vou fazer isso aqui 100%. Então, como tinha o tempo todo gente trocando no grupo do WhatsApp, me ajudava a manter minha atenção nisso, entendeu? Total, Então, total, total. ficar E mais. um ajuda o outro, né? Não tem ninguém ali querendo puxar o tapete de ninguém. Sim, Realmente é uma comunidade do bem, né? isso. Que legal, cara. Que legal. E você, Inclusive, além de entrar no. Pode falar. Henrique, sobre a comunidade, eu cheguei até a indicar. Eu participei de uma vaga. E na primeira entrevista eu vi que a vaga não era muito meu perfil, só que tinha uma pessoa na comunidade que tinha um perfil muito parecido com o da vaga. Eu indiquei ele para a vaga. Eu não sei se ele chegou a concluir o que aconteceu depois, mas eu indiquei, passei o contato e tal. Então foi muito uma É, coisa assim, é, que era para. Hã? é um ponto que a gente fala, né? Tipo, de fazer o bem, ajudar o outro, indicar a vaga um pro outro lá, como você Isso. fez. E foi legal, assim. Eu senti que foi legal porque não só era uma pessoa que estava procurando emprego, mas quem estava contratando também estava com muita pressa para contratar, sabe? Estava meio que desesperado ali. Eu falei, cara, eu conheci uma pessoa que tem esse perfil que você está procurando, então vou te dar o contato aqui. E é uma pessoa que você não tinha contato nenhum antes do PH, né? Não. Conheci na comunidade, aí durante o processo ali, ele me adicionou e falou, cara, eu vi que você está procurando para a área de gestão também, eu sou. Ele era gestor de projeto, né? Eu sou gestor de produto. Então tem uma certa similaridade, mas é um pouco diferente. Aí a gente sentou para trocar experiências, sabe? Para entender um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre como era o dia a dia de produto, ele falar sobre projeto. Aí foi que um dia eu pude conhecer ele, e aí, quando surgiu essa vaga, eu indiquei ele. Eu não sei se ele chegou Legal, a cara. entrar e tal, mas. Total, total. E Vitão, você, pelo que eu entendi, então, você estava desempregado, ficou tentando um tempo, e aí não conseguiu, depois quando entrou no PH o jogo começou a virar, né? Principalmente ali com o LinkedIn. E mesmo estando desempregado, você aceitou o nosso desafio de entrar na CRH, né? Que é a nossa outra mentoria ali, um pouco mais próxima que a gente tem para poder acelerar para quem está buscando emprego e acelerar para quem está querendo crescer na carreira. O que foi que eu fiz, falei, qual foi o gatilho que fez você perceber que faria sentido entrar na CRH? Sobre o CRH, eu acho que assim, a vivência que eu tive ali na comunidade foi importante, sabe? De ter pessoas que estão pensando na mesma. Com um objetivo em comum. No caso do PRH era de conseguir um emprego, né? E do CRH é evoluir a carreira. Então, às vezes eu sinto falta com isso. Eu durante minha carreira fui muito focado em trabalhar, assim, sabe? Tipo,
render, entregar os resultados, mas poucos momentos eu parei para pensar na minha carreira. Então, pensar em que direção eu queria dar para minha carreira. E eu acho isso muito importante, sabe? Eu acho que hoje eu tenho um pouco mais de maturidade sobre isso e eu vi no CRH uma oportunidade de lapidar isso, de desenvolver muito melhor, de ter muito mais controle sobre isso. E não, assim, deixar a sorte. É só porque eu tô Total. dando um bom resultado que vai dar tudo certo. Cara, eu já descobri que não é assim que funciona, sabe? Na minha vida eu tive sorte, como eu já comentei, eu tive sorte de ter lideranças muito boas que me ajudaram e tal, mas você não pode deixar na sorte, sabe? Não pode, não pode. Não, e tem um ponto que no PRH a gente fala bem forte, até no curso gratuito também, que é a teoria dos 4Ds, né? Que tem lá os desorientados, os discretos, os dedicados. Tem muita gente que vive na sua carreira, depois que consegue emprego, vivendo uma vida discreta, né? Entrega resultado, bate meta, fica naquele modo ali de resolver problemas. Mas e aí? Como é que você vai conseguir evoluir? Só se você for realmente dedicado. Ou tiver uma liderança muito boa. Que é raro ter, você sabe disso. Você teve, mas é raro encontrar um líder que vai estar sempre evoluindo você na sua carreira, né? Então, a gente tem que se dedicar de fato para não ficar no quadrante dos discretos. Que bom que você tomou essa decisão. Foi muito pensando nisso, cara. E ainda não tive a mesma dedicação na CRH que eu tive no PRH, né? Porque eu estava na primeira etapa ainda. Claro, Só que claro, agora que eu já correria. recebi minha proposta, que eu já aceitei, agora eu vou começar a olhar com mais carinho para a CRH. Total, total. Ô, Vitão, e aí, voltando lá para a questão do PRH, ainda tem pessoas na nossa comunidade que não viraram dedicados especialistas, né? Então eu sempre gosto de perguntar para vocês, dedicados especialistas, o 80-20, o que mudou o jogo para cada um de vocês? E essa resposta realmente é individual. Para você, cara, o que foi um grande acerto dentro do processo do PRH? Se você pudesse indicar para alguém ali que está travado, você acha que valeria a pena a pessoa revisar, estudar, enfim? Cara, eu acho que para mim o que foi divisor de águas. Eu sei que eu comentei tudo aquilo do LinkedIn e tal, mas eu já recebia contato antes, sabe? Eu já fazia entrevista antes, só que eu não avançava. Então, para mim foi muito entender ali qual que era a minha melhor história e o que eu tinha que levar para uma entrevista. Porque é como você fala ali no curso, né? Às vezes a pessoa chega, me conta um pouquinho sobre você. E aí eu ia falando tudo, assim, se deixasse eu passar uma meia hora falando, porque na faculdade eu fiz isso, e ppp, papapá, sabe? Então, assim, eu consegui trazer respostas muito mais concisas e muito mais coerentes com o que estava sendo posto ali, né? Então, poxa, se a vaga está pedindo esse tipo de coisa e eu tenho uma experiência dessa, não tem por que eu falar de outra experiência que eu tive. Que, na verdade, a gente tem muitas histórias, né? Muitas experiências ao longo da vida da gente. Não dá para a gente levar tudo. Então, a gente tem que escolher o que faz sentido levar naquele momento. Então, entender isso melhor, saber escolher como que eu escolho, como saber selecionar essas histórias, para mim fez toda a diferença. Então, eu acho que para mim 80-20 foi Legal, isso. cara. E aí, para quem tá na comunidade do bem, acho que vale a pena realmente revisar a aula da A Melhor História. Eu sempre falo que é a principal aula do PRH, porque vai te ajudar a sair de um currículo de 7 páginas para um currículo de 1 página, vai te ajudar a configurar o LinkedIn para a melhor história para o algoritmo, vai te ajudar nas entrevistas a saber qual história é melhor para colocar dentro dos 2 minutos. 30 minutos, cara, não sei se você fez isso comigo, mas se for, eu acho que eu dei um feedback de comunicação para você lá atrás quando eu te recrutei lá 4 anos atrás, porque 30 minutos é muito tempo falando sobre você. Se deixar, eu falo, velho. E assim, teve uma coisa que foi muito importante para mim também na trajetória ali, que foi no processo, né, de achar a melhor história, a gente para revisar toda a nossa vida. E fazer isso foi muito importante para mim, porque eu estava no momento em que eu estava frustrado, sabe? Então,
você acaba minimizando muitas conquistas que você teve, você acaba esquecendo. Então, parar ali e falar, cara, como foi minha trajetória até aqui? Colocar isso no papel. Quando eu terminei, eu falei, pô, tem bagagem pra caramba, assim, não dá pra ser discreto, entendeu? Então, não dá pra esconder isso aqui, eu tenho que levar. Total, E isso total. pra mim fez muita diferença, porque além de me dar conteúdo pra levar, também me deu confiança. Que eu acho que Que a legal. postura, quando a gente conversa com a pessoa e fala com mais confiança, faz muita diferença também, né? A comunicação não é só verbal. Com certeza, velho. Com certeza. Não, e é legal que tem vários dedicados especialistas que falam isso. Rick, eu tava frustrado, tava. Pô, é cansativo esse processo, né? Do desemprego, você só toma não, você, enfim. Você acaba se minimizando mesmo. E quando faz um bom autoconhecimento, como tem nas aulas de autoconhecimento, realmente aumenta a autoestima, aumenta a confiança, isso pega uma energia que ajuda demais nos processos. Então, talvez quem esteja nesse momento, dentro da comunidade do bem, que não tinha conseguido ainda virar dedicado especialista, revisar essa aula do autoconhecimento de forma profunda, né? Não fazer de qualquer jeito, só ouvindo, mas fazendo mesmo, acho que vale super a pena. Vale super a Eu pena. acho que nesse momento você acaba tendo uma percepção assim de eu estava fazendo uma coisa errada. O problema não está em mim, estava na forma como eu estava fazendo as coisas. E aí você corrige e começa a ter resultado e, cara, isso aí muda tudo. Total, total. E se você pudesse voltar atrás, o que você teria feito diferente? Eu acho que eu teria assim filtrado mais. Ó. Eu apliquei muito, cara, muito, 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 muito. Eu saí aplicando para tudo e então acho que eu teria filtrado mais, e escolhido ser mais objetivo, assim, porque assim eu apostei muito no volume, né? Só que o volume não, você perde qualidade. Então talvez se eu tivesse focado em propostas que eu tinha mais interesse, eu teria me dedicado mais ali no processo, então fazendo toda a preparação, o que eu não fiz. Então acho que eu teria feito isso, né? Perfeito, Ser perfeito. mais seletivo ali no momento de aplicação, em vez de sair aplicando para toda vaga que aparecer. Você tem mais ou menos uma noção, Vitão, de quantas vagas você chegou a aplicar e... Não, só Nem foi aplicando. Arrumou a só casa e foi atacando. aplicando como um louco. E assim, Entendi. aí eu ia colocando na planilha quando eu tinha um retorno. Ah, Quando eu tinha um primeiro você se retorno, eu ia colocando na inscrevia, planilha. e aí se tivesse retorno. Entendi, entendi. É, Mas os retornos negativos você colocava na planilha também? Ou não? Só os positivos? só os positivos. É Ah, tipo assim, vamos marcar entrevista. Aí entrava pra planilha. entendi, entendi, entendi. Aí fica um pouco difícil da gente fazer a conversão, né? Do tipo, apliquei para tantos, de tantos geram entrevistas, tantos foram negativas, tantos foram canceladas. Mas tudo bem. O importante é que você conseguiu, tá empregado, né? Dedicado especialista. E como é que você se sente hoje? Tô olhando aqui, dedicado especialista número 196. O que muda no Vitão aí, que Quase não era 200. dedicado agora aqui? É o quê? Quase o 200. Quase o 200, quase. Cara, eu tô muito feliz por ter conseguido, assim, tava num momento ruim, sabe? Foi um período muito longo, né? Eu falei, eu tirei 2 meses de férias ali, mas quando começou a passar o tempo, eu comecei a ficar muito preocupado. Ainda bem que deu tudo certo. E tô muito animado também para começar a empresa que eu vou trabalhar, acho que tem super a ver comigo e, assim, eu não teria nada para, assim, para mudar, sabe? Eu tô muito feliz, tanto que eu recebi uma proposta depois, eu já recusei, tô recebendo contato ainda dos processos que eu tava fazendo e já tô, não, pessoal, aceitei uma oferta e tal aqui, porque é onde eu quero ir. Assim, acho que é o que tem a ver com minha carreira, é o que faz sentido para mim agora, é para lá que eu quero ir, é lá que eu quero trabalhar, sabe? Que legal, Vamos cara. ver como é que vai ser quando eu começar. Hã? Quem diria que a pessoa que não estava recebendo convites de entrevista depois estaria recusando proposta? Não, eu fiz uma coisa muito ousada também. Eu recusei sem ter uma proposta lá no começo.
É verdade, é verdade. Essa primeira de 21 dias foi uma recusa sem ter ainda essa segunda, né, que você aceitou. Foi, mas como os processos estavam avançando muito rápido, aí eu fiquei confiante. Eu falei, cara, isso aqui não tá fazendo sentido para mim, essa proposta que eu recebi, acho que não vai ser legal. E aí eu E não foi financeiro, foi desafio cultura, foi o quê para recusar a primeira proposta? financeiro, e também não senti que era um carro que ia me ajudar, um carro que ia ajudar a levar minha senioridade. Entendi, Então, entendi. para mim era a sensação de dar muito espaço para trás, sabe? Não era interessante. Porque assim, o lado do financeiro, a gente consegue adaptar, pô, eu entro aqui, beleza, eu posso ser promovido ali na frente, dá certo. Mas quando você vê que não tem muita oportunidade para crescer, que não, aí Sim. não é interessante, sabe? E o PRH te deu mais confiança para você poder recusar mais tranquilo? Com certeza, com certeza. Minha mulher quase infarta quando eu soube que eu ia fazer. Rapaz, você tá desde maio, não sei, desde março, você... Ela quase infarta. Como é que você faz isso? Eu falei, rapaz, vai dar tudo certo, relaxe. Tô com o Rick, tá de boa. Que legal, Vitão, muito bom, velho. E fazer só uma última pergunta, porque tem muita gente que não entra no PRH por conta de dinheiro, né? Eu sempre falo para vocês, mais de 80% não são desempregados, mas eu sempre falo, se você está desempregado, o melhor investimento que você pode fazer é o PRH, de fato, para você poder voltar a ganhar dinheiro, estar empregado, e com o salário que você conseguir, você paga as parcelas do PRH. Minha dúvida é, seu salário vai ser maior do que as parcelas do PRH? Dá para pagar? Com certeza. Não tem a sombra de dúvida. Provavelmente dá para pagar PRH e CH também nas parcelas. Exatas. Que legal, então, que legal, cara. Então, fica a sugestão que se alguém quiser entrar em contato com você, fazer alguma pergunta, perguntar se vocês, dedicados especialistas, são de verdade, podem se conectar aí com você no LinkedIn. Gente, eu não sou IA, tá? Hoje em dia tem muito que não sou IA. Pode me Pois é. conectar, pode me procurar no LinkedIn lá. Não sei se o Rick pode pôr o link aí se quiser, do meu Sim, LinkedIn. sim, vou pedir para minha equipe colocar aqui. É Figueiredo VR, tá certo? Figueiredo BR, Boa. pode ficar Show à de bola, então. vontade. Eu sou super aberto aí, a gente marca para conversar também. Acho que nessa jornada tiveram pessoas que me ajudaram ali, eu tô aberto a retribuir, sabe? A levar para frente. Que legal, cara. É como você Que fala, é a legal. comunidade do bem. Então, Total. Um ajuda o outro. E exato. algo que na sua turma 14 parecia talvez difícil, dos top 200, hoje é uma realidade. Não é nem tipo assim, muito possível, é uma realidade. Chegou o top Porque a 200. turma 14 aí veio para realmente falar, Essa esquece as semana 200. teve um monte de gente, não foi? Que eu vi lá no grupo. Um bocado de E outra dedicados coisa que é especialistas. engraçada, o pessoal fica assim, pô, final do ano, que é importante falar, a gente tá em dezembro agora. Talvez a galera que vai assistir o vídeo aí, não sei quando, a gente tá em dezembro. E contratação tá fervendo aqui. Total, total. Na nossa comunidade, todo dia tem alguém postando que conseguiu emprego. E de diferentes cargos. O último foi o Marcelão, Head of Technology, né? Que é da CRH também. E você vê, não é só tipo, Inclusive, que só da inclusive me operação. ajudou também no processo. A gente se reuniu umas 2 vezes para conversar, para falar e tal. Então, Pois é, pois é. Tem chances dele ser ali próximo dos 200. Não sei se vai ser o 200, mas tem chance aí. E é bonito de ver, né? Você vê todo mundo entrou juntos, tava todo mundo meio perdido, desesperado, e agora tá todo mundo contratado. Vocês já estão na CRH também, vão evoluir. Então, é bonito de ver demais isso aí. Cara, muito obrigado, Vitão. De verdade mesmo, por esse depoimento, pelo seu tempo. E agora é acelerar na CRH, hein? Com certeza. isso aí. E se eu puder contribuir, assim, com alguém estiver assistindo, tiver na dúvida, cara, se joga. Vai, porque vai dar certo. Assim, para mim foi divisor de água, sabe? Eu tava no limbo e as coisas aconteceram. E com certeza foi o que eu aprendi ali no curso, sabe? Total. E, e foi legal porque, além de mim, isso acabou influenciando minha esposa também. Minha esposa, ela é autônoma, mas
ela não acreditava muito em mentoria, nessas coisas assim, e quando ela viu, pô, deu certo aqui e tal, ela começou a se abrir mais, né, para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de mentoria. Não, Total. RH não faz sentido para ela, mas assim, ela buscou Claro, também, né? Então foi que legal legal. e abriu Que bom, portas. assim. Não, só o cuidado de ter, obviamente, não o nome na dedicado especialista, mas ver se tem provas, né? Porque tanto de gente que vende curso, mentorias que a gente vê aí na internet que realmente só tá querendo ganhar dinheiro, é complicado. E agora, eu sei que para sua esposa não faz sentido, mas para quem estiver assistindo, eu duvido que a pessoa encontre outro mentor de carreira com mais de 190 dedicados especialistas. Não tem. Não tem. Então, como o Vitor falou, você joga, entra e vai ser muito bem-vindo à nossa comunidade para a gente chegar na meta dos top 1000. Chega de 300, 400, é top 1000 agora, Vitor. Não tem mais essa não. A régua subiu. Agora subiu, a régua subiu. Obrigado, viu, Vitor? Valeu Valeu, mesmo, Gui. velho. A gente se vê Até na mais. CRH.